como a Bíblia menciona, o que a Bíblia fala sobre procrastinação. E muitos de nós, muitas vezes, procrastinamos. Nós temos projetos, temos sonhos, temos propósitos, mas sempre vamos adiando. Você já adiou algum plano? Já adiou algum projeto? Sabe aquela dieta que todo mundo diz que vai fazer na segunda-feira, né? E essa segunda-feira nunca chega. Já tem anos que você fala que vai começar, nunca chegou. Pois é, isso é procrastinar. Isso é procrastinação. É dizer que vai fazer alguma coisa e não faz. É começar um projeto, não terminar. Começar outro, não terminar. E as pessoas querem a bênção de Deus, mas muitas vezes elas são procrastinadoras. Elas querem que Deus as abençoe, elas querem que Deus as prospere, elas querem que Deus abra todas as portas para elas, mas elas não conseguem dar prosseguimento ou iniciar o projeto que Deus lhes deu. Então eu quero falar sobre isso, tá? Eu tenho certeza, muita certeza, de que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Quero ler esse texto com você, Gênesis 11, 31 e 32. Vamos ler esse texto. Tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, a fim de ir para a terra de Canaã. E vieram até Harã, e ali habitaram. E foram os dias de Tera, 205 anos, e morreu Tera em Harã. Olha que texto tremendo, texto forte, e que tem muito a nos ensinar. Então deixa eu te contar aqui rapidamente o pano de fundo histórico desta passagem, para que a gente possa entrar diretamente no assunto que queremos tratar nessa noite e que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar ao seu coração. E você ainda pode marcar uma pessoa, mandar o link dessa palavra para um amigo seu, principalmente aquelas pessoas que não encerram o processo, aquelas que começam e não terminam, aquelas que estão sempre adiando planos, sempre adiando objetivos, propósitos, falam muito, têm muitos sonhos, muitos projetos, mas não concluem nenhum. Então essas pessoas precisam ouvir esta palavra. Então deixa eu contar aqui para vocês o pano de fundo dessa história. Tera era pai de Abraão. E diz a Bíblia, que daqui no capítulo 11, que Tera, quando sai de Ur dos Caldeus, ele decide romper com a cidade dos babilônios, com a terra dos babilônios, com a terra da Babilônia, e ir para a terra que Deus havia prometido para ele, a terra da promessa, que era a terra de Canaã. Ele toma seu filho, Abraão, sua nora, ele toma seu sobrinho, seu neto, ele toma seus familiares e vai. Ele sai de Ur dos Caldeus e vai para Canaã. Mas quando ele chega em determinado lugar, em determinada cidade, um lugar chamado Harã, a Bíblia diz que ali ele para e estabelece residência. Ele passa a morar em Harã, juntamente com a sua família. E quando Abraão saiu, aliás, quando Tera sai da terra dos caldeus para ir a Canaã, ele tinha por volta de 80, aliás, ele tinha por volta de 85 anos a 90 anos de idade, quando ele sai de Ur dos Caldeus. O seu objetivo, o seu propósito era chegar em Canaã, com cerca de 85 a 90 anos de idade, e leva seus filhos. Mas quando ele chega em Harã, ele gosta da cidade, fixa a residência, e a Bíblia diz que ele viveu naquele lugar
toda a sua vida. Ele ficou ali até os seus 205 anos de idade e morreu em Harã. Então foi um sujeito que saiu de um lugar para ir a outro lugar, mas não chegou no lugar de destino. Por quê? Porque ele encontrou nesse meio tempo aí, nesse processo, ele encontra um lugar e ele fixa a residência, onde era apenas um lugar de passagem, era apenas um lugar para ele passar, mas ele faz daquele lugar um lugar fixo para a sua residência. E essa é a história de muitas pessoas. As pessoas estão vivendo isso constantemente. A gente está vendo as pessoas começando algo e nunca terminando. Essa é a história de muita gente, de líderes, de pastores, de homens de Deus. Pessoas têm seus chamados, de mulheres ungidas, de familiares, de pessoas que têm a sua família, que têm o seu projeto de casamento, que têm o seu projeto financeiro, seus empreendimentos. Começam, mas nunca chegam ao seu objetivo. E a gente vê isso na vida das pessoas o tempo todo. As pessoas saindo de um plano para outro, mas nunca concluindo, porque sempre param no meio do processo. Quer dizer, não fazem nenhuma coisa e nem outra. E a triste história de Tera, do pai de Abraão, é que ele parou. E ele parou por muito mais de 100 anos. Isso é uma vida, né? Ele parou num lugar que não deveria parar. E as pessoas estão vivendo isso. Depois elas querem a bênção de Deus, ou elas olham para a sua vida e dizem: Deus, o que está acontecendo comigo? Por que as coisas não rompem, não acontecem na minha vida? Bom, a verdade é que muitas vezes nós queremos a bênção de Deus, mas não caminhamos de acordo com princípios que possam nos possibilitar, que nos possibilitem, melhor dizendo, essas bênçãos. Então é importante entendermos isso. E foi o que aconteceu com Tera. E ele sai de Ur dos Caldeus, ele rompe com um processo na sua vida babilônico, vai para Canaã, mas quando chega em Harã, ele para e fixa a residência ali e muda todo o seu propósito, todo o seu projeto, todos os seus objetivos. Então a procrastinação é isso. Procrastinação, alguém já definiu procrastinação como uma cova que sepulta sonhos, que sepulta projetos, que sepulta propósitos e às vezes até o futuro da nossa descendência. Foi o que aconteceu com Tera, com o pai de Abraão. Então, se você é um procrastinador, se você é o tipo de pessoa que está sempre adiando planos, projetos, saiba que a procrastinação é uma atitude, mas também ela é um modelo mental. Ela é um comportamento, é uma forma da pessoa pensar. Às vezes, a pessoa está muito acomodada no seu tipo de vida. Então, procrastinação é um modelo mental de crenças, muitas vezes, de hábitos. Procrastinar, muitas vezes, é um comportamento habitual que nós temos diariamente. Muitas vezes nós trazemos isso de berço. Por quê? Porque às vezes o nosso pai procrastinou na vida, não conquistou nada porque nunca lutou para conquistar. Talvez tenha sido até mesmo um cristão, um homem de Deus, mas nunca lutou pelo bem da sua família. Talvez você venha de uma família assim. Quem sabe o teu avô começou coisas, mas nunca terminou, porque foi um procrastinador na vida. Mesmo sendo um bom crente, mesmo sendo um servo de Deus, mas procrastinou. Talvez tenha sido uma pessoa que nunca terminou propósitos, nunca terminou processos, nunca chegou ao fim, nunca finalizou o que começou. Então, nós trazemos muitas vezes esse histórico conosco, e isso leva para a nossa vida esse comportamento. Nós trazemos para dentro do nosso tipo de vida, cristã inclusive, de fé, esse comportamento disfuncional. E queremos a bênção de Deus, mas não temos a bênção de Deus.
porque Deus não abençoa procrastinador. Então vamos aprender aqui com o pai de Abraão, como eu li o texto, né? O sujeito aqui começa, ele sai de um lugar, sai de Ur dos caldeus para Canaã, mas quando chega em Harã, ele para e vive ali mais de 100 anos, até morrer, e não chega ao seu propósito, que era Canaã. E essa é a vida de pessoas que a gente está vendo hoje. Isso acontece no ministério, na carreira profissional, na vida espiritual. Você conhece alguém que é cheio de fé um ano, mas no outro ano está lá embaixo, né? Tem um tempo, tem um mês que ela está no fogo, está no óleo, está fervendo em Deus, mas no outro mês está completamente desanimada, outras vezes até desviada, né? Então tudo isso é procrastinação, porque a procrastinação é um comportamento, é um padrão que nós construímos para nós, de começar e nunca terminar, de não manter a estabilidade da nossa fé, dos nossos valores, e a gente vai sempre negociando, a gente vai sempre trocando as coisas, né? E nunca termina o que começa. Então, é por isso que eu digo que a procrastinação é uma sepultura, que sepulta sonhos. Quantos sonhos que você já teve, ou que uma pessoa que você conhece já teve, que estão sepultados? Sonhos sepultados. Por quê? Porque a pessoa não deu prosseguimento na realização do sonho. Muitas vezes porque não teve fé, porque não trabalhou com a parceria de Deus, do Espírito Santo, ou porque sempre desacreditou, achava que não poderia conseguir, que não poderia prosseguir e realizar seu sonho. Então procrastinar é adiar algo que poderia ser feito hoje. Então a procrastinação é uma sepultura que sepulta sonhos, sepulta propósitos, sepulta projetos, sepulta objetivos e a pessoa não vê a realização, né? E como eu falei, às vezes sepulta até mesmo o futuro da nossa descendência, como foi o caso de Abraão. O pai de Abraão, por ter parado o processo na vida, ele parou a sua família também. Ele parou em Harã por cerca de 100 anos, um pouco mais de 100 anos. Morre em Harã e ele para o projeto de Deus para a sua família. Foi preciso Deus romper com isso, chamando Abraão e dizendo, cara, sai do meio, sai daí, tome uma posição e vá para a terra que eu vou te mostrar. Rompa com essa camada aí, com essa bolha. Rompa com essa cúpula que tem prendido você e prendido pessoas. Rompa com essa bolha que não permite que você prossiga na sua vida. Então, vamos aprender aqui com Tera, o pai de Abraão. Ele para o processo. E Deus não te chamou para parar processo. Você que está aqui comigo hoje, você que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus, você que tem projetos, que tem sonhos, tem propósito, tem um ministério, tem um chamado, Deus não te chamou para parar na vida não, irmão. O teu chamado é para prosseguir. E se você se deixar levar por qualquer distração que interfira nesse chamado, nesse processo da tua caminhada, sinto muito, mas Deus rompe com você e chama outro. Deus pede para que outro dê prosseguimento. Então, o Tera, o pai de Abraão, não só sepultou seus sonhos, seus projetos, seus planos, procrastinando, ficando em Harã, em vez de ir para Canaã, como era o seu objetivo, mas ele também compromete o futuro da sua descendência, porque ele parou ali com seus filhos. Foi preciso Deus entrar na história, chamar Abraão e dizer, rompa, amigo, saia desse lugar, saia desse ambiente, vá para a terra que eu te mostro. Então, é assim que funciona. Nós vemos o Tera, o pai de Abraão, ele parando
ele parou em Harã, ele procrastinou, ele adiou a saída, ele ficou ali, foi ficando em Harã, foi ficando um dia, uma semana, um mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, passou-se 100 anos. E o sujeito não chegou à terra de Canaã, que era o seu objetivo. E sabe o que eu vejo? Eu vejo pessoas vivendo isso, crentes, homens de Deus, pessoas de Deus, com o chamado de Deus, mas que pararam o processo na sua vida e reclamam por que as coisas não rompem, por que as coisas não acontecem, não é? A gente não cumpre propósito, a gente não cumpre objetivo, isso é procrastinar. O Tera morreu em Ur dos Caldeus. O sujeito acabou morrendo naquele lugar. Por quê? Porque era um procrastinador. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Olha o que Provérbios, capítulo 13, verso 12 fala. Olha o que Provérbios 13, 12 diz. Um sonho que nunca se torna realidade, estou lendo aqui numa versão mais atualizada, um sonho que nunca se torna realidade, porque se vive adiando, acaba enchendo o coração de tristeza. Mas quando nossos planos se cumprem, a vida ganha maior alegria e maior significado. Estou lendo aqui na Bíblia Viva. É aquela palavra que diz que a profecia, ou o projeto, ou o propósito adiado, fim adoecendo o coração. É esse versículo. Mas eu estou lendo uma versão mais abrangente, mais clara aqui, que é a versão Viva. Diz assim: um sonho que nunca se torna realidade, porque se vive adiando, acaba enchendo o coração de muita tristeza. Mas quando os planos se cumprem, a vida ganha maior alegria e maior significado. Então o que é isso? Todas as vezes que você adia, que você não realiza seus sonhos, seus projetos, como o caso do Tera, do pai de Abraão, cada vez que você vai adiando planos, projeto, proposta, visão, objetivos, cada vez que você adia isso, achando que você vai ter oportunidade de fazer mais tarde, cada vez que você faz isso, a Bíblia diz que você até adoece o coração. O que é isso? Pessoas estão com problemas emocionais, pessoas têm problemas sérios emocionais, porque vivem adiando sonhos, projetos. Mas sabe de uma coisa? Cada vez que você adia um plano, que você adia algo que poderia ser feito agora, só quem vai ser prejudicado é você. E vou dizer mais, você não está rejuvenescendo. Suas forças, a cada dia, ela diminui. Seus objetivos podem ser grandes, seus sonhos podem ser grandiosos, mas se você os adiar, se você os colocar sempre à frente, saiba de uma coisa, vai chegar uma hora que você não vai ter forças e nem recursos para fazer, porque você está sempre colocando para depois. É o que diz o texto da Bíblia, que sonhos que não se tornam realidade, porque a pessoa vive adiando o seu projeto, seu sonho, acaba trazendo doenças emocionais, trazendo doença para o coração, que diz Provérbios 13, 12. Acaba trazendo tristeza para o coração. E a pessoa vai ficando doente. Mas o texto diz, mas quando os planos se cumprem, quando a gente faz com que as coisas aconteçam, a Bíblia diz que a vida ganha maior alegria, maior significado. Quer dizer, a gente tem prazer. Quem que não tem prazer nas coisas que se realizam? Né? Cada vez que você realiza um sonho, um projeto, um propósito, cada vez que você cumpre uma missão que é te dada, cada vez que você realiza um objetivo na sua vida, você fica feliz, não é isso? As pessoas em sua volta ficam felizes, a sua família fica feliz, todo mundo fica feliz, não é assim? Então lute para que isso aconteça, trabalhe para que essas coisas aconteçam, amém? Deus já te deu recursos, Deus já te deu unção, Deus já te deu graça e já te deu vida. Você tem saúde, você tem alegria no teu coração. Vá atrás, corra atrás, lute pelo que você quer conquistar. É o que a Bíblia nos manda fazer.
Então, não permita que o seu coração ou as suas emoções adoeçam porque você fica adiando, protelando coisas, né? Já viu aquela música chamada Quando Eu? Todo mundo aqui conhece essa música Quando Eu, né? Talvez você já cantou várias vezes. Sabe qual é a música Quando Eu? É aquela música: quando eu ganhar mais dinheiro, quando eu tiver um melhor salário, quando eu me aposentar, quando eu melhorar de vida, quando eu me casar, quando eu... Você já cantou essa música muitas vezes? Deixou de fazer determinadas coisas porque viveu esse dilema ou porque viveu com essa música na sua cabeça, quando eu, quando eu, quando eu? Pois eu quero dizer para você que hoje é a hora de você fazer. Deus está te chamando para começar agora, para implementar ou implantar aquele plano, aquele projeto, aquele objetivo, aquele propósito que Deus já te deu. Vai esperar até quando? Vai esperar que passe mais um ano, mais 2 anos, mais 10 anos? Não seja como o pai de Abraão, não seja como Tera. E eu estou vendo pessoas vivendo isso a vida inteira. Eu aconselho pessoas constantemente, pessoas que chegam, pastor, por que as coisas não rompem na minha vida? E eu começo a conversar com as pessoas. Eu começo a fazer uma busca no seu histórico, na sua vida pregressa, e começo a colocar coisas, fazer perguntas para as pessoas, e elas começam a dizer. Aí eu digo, onde está o erro? O erro, sabe qual é? É que você não prossegue. Você começa um negócio, mas não termina. Deus não gosta de pessoas assim. Deus não entra em parceria com quem começa algo e não termina. Então vai em frente. Amém? Saiba que Deus está falando contigo hoje. Eu vejo as pessoas igual Tera, o pai de Abraão. Começa uma jornada, mas nunca chega no final dela. Por quê? Porque para no meio do processo. Porque são aquelas pessoas da musiquinha, quando eu. Ou então vive com aquele conceito, amanhã eu vou continuar. Amanhã eu vou fazer. Ou mês que vem, ano que vem, eu vou fazer. Mas nunca faz, porque as coisas não acontecem. Porque nós entramos num processo vicioso. Sabe qual é o processo vicioso? É aquele que nos mantém no mesmo patamar o tempo todo. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Vamos voltar aqui a pensar comigo. Deus te chamou para algo grandioso. Amém? Não seja a pessoa que fica apenas na força de vontade. Tem vontade de fazer algo, mas fica apenas na vontade. Porque a pessoa não tem ação, ela não age. São pessoas cheias de ideias, cheias de planejamento, mas nunca sai do papel para a realização. Porque são procrastinadores. São pessoas que estão sempre adiando, sempre empurrando com a barriga, sempre dizendo que vão fazer depois. E a Bíblia, ela é muito objetiva. Quando Deus nos chama para agora. É que nem a salvação. Olha o que a Bíblia diz. O Senhor disse na sua palavra, ele diz, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o seu coração. Se hoje, o negócio de Deus é hoje, o negócio de Deus não é amanhã. Você já viu aquela pessoa que diz assim, eu vou deixar para seguir a Deus amanhã, ou depois. Depois quando? A Bíblia diz que nós temos que ser decididos. Temos que decidir hoje. Amém? Decida agora. Faça o que tem que ser feito hoje. Levante-se depois, vá fazer. Talvez você diga assim, mas é tarde da noite. Tudo bem, então amanhã de manhã começa, mas faça. Né? Nós não podemos ficar na força de vontade apenas, no querer fazer. Né? Sabe o que é força de vontade? Força de vontade é aquilo que nós fazemos, eu costumo dizer, no dia 31 de dezembro. Todo dia 31 de dezembro, as pessoas dizem, ano que vem eu começo a dieta, ano que vem eu começo a minha faculdade, ano que vem eu começo isso, ano que vem eu começo aquilo. E entra o ano que vem
e entra outro ano que vem, e mais outro ano que vem, e as pessoas não fazem nada, elas nunca fazem o que dizem. Procrastinação. Então, procrastinar é sepultar projetos, é sepultar sonhos, é sepultar propósitos. E tem gente que sepulta a própria herança familiar, porque além de sepultar a sua vida, sepulta os sonhos dos seus filhos. Porque muitas vezes a sua descendência vai se espelhar em nós. Porque o filho vê o pai fazer e diz, eu vou fazer o que o meu pai fez. A filha vê o que a mãe fez a vida toda e diz, eu vou fazer o que minha mãe fez. E as pessoas vivem fazendo isso, porque pais são espelhos para os filhos. Eu costumo dizer que os filhos nunca ouvem o que os pais dizem. O que os filhos fazem é repetir o que os pais fazem. Então, o que eu faço, o meu exemplo prático é o que o meu filho vai fazer. O que ele me vê fazendo é o que ele vai fazer. Entende? E Abraão estava no mesmo esquema do pai. Foi preciso Deus entrar na história e dizer, Abraão, saia daí. Teu pai foi um procrastinador. Teu pai saiu da terra dos babilônios, de Ur dos caldeus, para ir para Canaã, mas ficou em Harã. Se estabeleceu ali, ficou mais de 100 anos. Morreu naquele lugar. E Deus disse para Abraão, saia desse lugar e vá para a terra que eu te mostrarei. E Abraão nem sabia que a terra que Deus iria mostrar para Abraão era a terra de Canaã. A terra que o pai de Abraão, que Tera, não conquistou. A herança que não conquistou. O destino que ele não obteve, que ele não chegou. Olha como Deus é tremendo. Como Deus faz as coisas. Então Deus chama Abraão e diz assim, sai dessa terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Mas Deus não diz que terra era. Mas depois de algum tempo, Abraão chega em Canaã com a sua descendência. Olha só. Deus leva Abraão a chegar ao destino que o pai procrastinador de Abraão não conquistou. Então o que eu quero dizer para você com isso, querido? Que nós, comumente, os seres humanos, os cristãos, as pessoas vivem fazendo isso. Nós estamos repetindo a história dos nossos pais, que não conquistaram nada, que não fizeram nada porque procrastinaram. Mas Deus está te chamando para você não repetir a história daqueles que falharam, que fracassaram ou que pararam o processo. Deus está te chamando para você prosseguir. Tem uma herança para você, tem uma Canaã para você. Tem um lugar de Deus para você. Deus destinou algo para ti, para sua família. E vai em direção a ela, em nome de Jesus. Não fica parado, não fique sepultando seus projetos, seus sonhos, e nem fique cantando aquela musiquinha que eu já falei para você aqui. Quando eu ganhar mais dinheiro eu faço, quando eu melhorar de emprego, quando eu fizer uma faculdade, quando eu casar, quando eu trocar de trabalho, quando eu abrir uma empresa. Não, faça agora. Faça com o que você tem. Comece com o que você tem. Amém? Para de cantar essa musiquinha. Quando eu. Então, pessoas têm planos, pessoas têm projetos, mas a grande maioria não realiza, porque são procrastinadores. A palavra procrastinação hoje está em moda. Todo mundo fala, todas as redes sociais. Mas eu estou te trazendo aqui o que a Bíblia fala sobre procrastinar, sobre adiar propósitos, sobre adiar projetos. Quem vive adiando projetos, quem vive adiando propósitos, quem vive adiando sonhos, quase sempre não realiza nada. Olha o que o apóstolo Tiago fala na sua palavra, na Bíblia. Tiago, capítulo 4, verso 17. Olha o que Tiago diz. Lembrem-se também de que saber o que deve ser feito e não fazer é pecado. Estou lendo aqui na versão viva.
da Bíblia Viva. Lembrem-se também de que saber o que deve ser feito e não fazer é pecado. Então o que o apóstolo Tiago está dizendo? Está dizendo que toda pessoa que sabe que precisa fazer alguma coisa, que entende que precisa fazer, mas não faz, deixa para depois, deixa para outro dia, deixa para outro mês, deixa para outro ano, diz que ele peca. E a palavra pecado aqui, no original, é errar um propósito, errar um alvo. Então, se você sabe e não faz, você está cometendo um pecado contra você mesmo, contra seus propósitos, seus objetivos. Se você sabe que deve fazer e não faz, no discurso, na voz, no falar, as pessoas são maravilhosas, elas constroem arranha-céus, elas são empresários bem-sucedidos. No seu discurso, elas falam muito bem, elas conquistam tudo. Mas a questão é não no discurso, entende? Mas na prática, é fazer. Então o apóstolo aqui diz, quem sabe o que precisa ser feito e não faz, peca, erra. Então se você sabe que deve fazer, por que não faz? Ah, eu não faço porque isso é procrastinação. O procrastinador se acomoda. É aquele tipo de gente que se acomoda muito fácil. Ele fica muito rápido no emergente. Ele se acomoda naquilo que é provisório, naquilo que é transitório. Veja que o pai de Abraão, o Tera, ele sai de Ur dos Caldeus para chegar à terra de Canaã. Mas quando ele chega em Harã, ele para. Harã, presta bem atenção, quero que você entenda muito bem isso. Harã é apenas um lugar de transição. É um lugar de passagem. Era um lugar que ele tinha que, talvez, pernoitar, mas dar prosseguimento no seu objetivo, no seu propósito, no seu plano, que era chegar a Canaã. Mas ele para em Harã, ele se distrai, gosta do lugar, diz, eu vou ficar aqui. Talvez deva ter comprado uma propriedade, constrói a sua tenda, fica ali com a sua família, e o que era transitório, o que era apenas um lugar de passagem, se torna permanente na vida de Abraão, de Tera, e de Abraão e de todos os seus filhos. Então, todo procrastinador, ele faz do seu lugar de passagem transitório, do seu lugar apenas provisório, ele faz um lugar permanente. Você conhece alguém assim? Que eu espero que não seja a sua história. Ah, eu vou ficar aqui provisoriamente, vou me estabelecer aqui provisoriamente, e as coisas não mudam, aquela coisa provisória vai tomando espaço, vai tomando lugar, e finda que a pessoa vive ali o tempo todo. Você já conheceu alguém que entra na casa, ela chega na sua casa ainda está no tijolo ali, mas ela diz, eu já vou entrar aqui porque é provisório, eu vou ficar aqui, vou me mudar logo porque eu não quero pagar aluguel, não sei o que e tal. E ela entra naquele lugar e fica ali 10 anos, 15 anos, 20 anos, eu conheço pessoas assim, e nunca embolsou a parede, e era um lugar só provisório. Mas o provisório se tornou permanente. Por quê? Procrastinação. A pessoa se acomoda, a pessoa faz daquilo que é provisório algo permanente. Foi o que Tera fez com a família. Harã era apenas um lugar de passagem para pernoitar um dia, 2 dias,
ficar alguns dias apenas, mas passar para completar a sua jornada, que era Canaã. Mas o sujeito parou ali com a sua família, comprou uma propriedade, construiu a sua casa, ficou mais de 100 anos e morreu no lugar. Isso é triste, irmão. Agora, Deus está me usando para dizer isso para você, que essa é a história de muita gente, talvez seja a sua história hoje. Você entrou numa situação provisória, mas está até hoje, passaram-se anos e anos e nada mudou. Espero que não seja essa a sua realidade. Entramos em algo que é emergente, mas permanecemos ali. Ficamos com aquilo o tempo todo. E aquilo pode mais tarde nos trazer prejuízo, porque você não constrói absolutamente nada em algo que é provisório. Tudo que é provisório em nossa vida nunca vai nos estabelecer. Tudo que é provisório em nossa vida nunca vai nos construir. E eu vejo as pessoas vivendo isso, o provisório, o transitório, o temporal, que não se torna uma realidade na sua vida. Vamos aprender com a história de Tera, do pai de Abraão. Tera fez de Harã que era um lugar de passagem, fez o seu lugar permanente, construiu no lugar. Não chegou em Canaã. Eu te pergunto hoje, Deus te chamou, Deus trabalhou sua vida, Deus tem te chamado para algo. Onde você tem parado na sua vida? Se hoje você tivesse que avaliar sua vida, e o Espírito Santo está me usando para dizer isso para você aqui, agora, para você que está comigo aqui, se você tivesse que avaliar sua vida hoje, de onde você já saiu, de onde Deus já te tirou, para onde Deus quer te levar e onde você está hoje, o que você diria para mim? Vamos voltar na palavra lá do apóstolo Tiago. Aquele que sabe o que tem que fazer, mas não faz, comete pecado. Nós vivemos isso. Eu conheço muitos cristãos que estão vivendo isso, pessoas estão vivendo isso. Não prosseguem no seu destino. O sujeito ficou mais de 100 anos naquele lugar, morreu ali. Não faça isso da sua vida. Deus quer te levar a patamares maiores. Deus quer te levar a níveis maiores. Os procrastinadores são pessoas que acostumam ou que acostumaram com aquilo que tem e se satisfazem com qualquer coisa. Eles não sonham mais, porque eles sepultaram seus sonhos na procrastinação. Os procrastinadores se acomodaram, se acostumaram e se satisfazem com uma vida inacabada, eu diria isso, porque a procrastinação sepulta projetos, sepulta a visão, sepulta objetivos. E as pessoas não querem chegar a ter grandes conquistas na sua vida. Então vamos aprender com o pai de Abraão. Vamos sair do transitório e vamos entrar no permanente. Todo procrastinador tem uma mentalidade. Um pouquinho de conforto para mim já é tudo. Está tudo bem. Para o procrastinador tudo está bom, tudo é maravilhoso. Se está dando para viver, amém, glória a Deus. Se tudo está bem, tranquilo, maravilha. Porque eles se acomodaram com a sua vida pequena, com a sua vida parada, com a sua vida inoperante, sem novidades, sem coisas novas. Mas Deus está chamando você para você avançar para algo maior,
tenha projetos, tenha sonhos, lute por isso. Tenha visão e objetivo. Amém? Viva isso para a sua vida. Não seja um procrastinador. Busque coisas novas para você. Quero dizer para você que Deus não caminha com procrastinadores. Viu? Deus deixou o pai de Abraão. Deus deixou Tera. E chamou Tera e disse: saia, rompa com esse sistema, com essa mentalidade, com esse padrão comportamental do seu pai. Eu falei para você, lá no início, que procrastinação é um padrão mental de crenças, de valores que nós trazemos conosco. Aquele tipo de pensamento, de ideias, de sempre adiar, de sempre colocar para depois, é sempre deixando para outro tempo, para outro momento, o que deveria fazer agora. Cuidado para você não ser um refém da procrastinação, para você não se tornar um refém, porque Deus não anda junto com aqueles que procrastinam. Por isso que Deus falou para Abraão: sai desse círculo da procrastinação, saia desse ambiente do seu pai, da sua família, que não cumpre propósito, que não cumpre objetivo, que não chega ao seu destino. Deus diz: vai para a terra que eu te mostrarei, como eu falei lá atrás. A terra que Deus queria mostrar para Abraão e levá-lo, e Abraão pisou nessa terra junto com a sua descendência, era Canaã, o lugar de destino para o pai de Abraão, para Tera. Tera sai de Ur dos Caldeus, vai para Canaã, mas para em Harã, e morre em Harã, e vive em Harã mais de 100 anos. Então presta atenção aqui, irmão. Procrastinar é sepultar o que Deus te chamou para fazer. Olha o que Deus diz sobre isso, sobre procrastinação. É porque não é a palavra expressamente dita ali, mas é a palavra interpretativa. Hebreus capítulo 10, verso 38. Olha o que diz a Bíblia. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Volto a dizer para você, vamos ler de novo. O meu justo, diz o Senhor, viverá pela fé, mas se ele retroceder, eu não tenho prazer nele. O que é retroceder? Procrastinar. Toda pessoa que retrocede no chamado, no propósito, na visão, nos objetivos, está procrastinando. Retroceder da fé é procrastinar. Retroceder nos seus propósitos é procrastinar. Retroceder no seu chamado é procrastinar. Então, procrastinação é sepultar objetivos, é não avançar, não caminhar. E a Bíblia fala sobre isso. Deus não se compraz em pessoas que procrastinam, pessoas que retrocedem, que não avançam, que não prosseguem, que não progridem. Você conhece a pessoa que é a mesma de 3 anos para cá, não evoluiu, não mudou nada, não conquistou nada, não avançou nada? O que é essa pessoa? Um procrastinador. O procrastinador é aquele sonhador de devaneio, né? Que só sonha, mas nunca realiza nada. Às vezes porque não tem motivação, outras vezes porque não tem fé, outras vezes porque não tem atitude, não tem ação. E eu espero, em nome de Jesus, que você não seja um deles. Ouviu? Então, Deus está me usando para dizer para você que é hora de você cumprir propósitos. Não seja Tera, não seja o pai de Abraão.
que sai de Ur dos Caldeus, mas fica em Harã, não chega no seu destino, que é Canaã. Talvez você esteja parado hoje em algo que não tem te feito crescer, não tem te feito prosperar. Você reclama, você diz: o que está havendo comigo? Ué, talvez você esteja parado em um lugar que deveria ser apenas transitório para você, que deveria ser apenas um lugar de passagem para você, mas se tornou seu abrigo permanente, se tornou sua habitação permanente. Você está lá, você está construindo num lugar que não era para construir. E eu estou falando aqui metaforicamente, porque Deus te chamou para Canaã. E enquanto você não estiver em Canaã, você não está cumprindo o propósito do seu chamado. Faz sentido para você isso? Isso é procrastinar. Enquanto você ficar dando desculpas para as suas realizações, você está procrastinando. As pessoas são especialistas em desculpas. Aliás, uma das frases que Benjamin Franklin, um dos presidentes dos Estados Unidos, disse, que eu gosto muito, ele disse: normalmente, as pessoas que são boas em dar desculpas, normalmente, elas não são boas em mais nada. Conhece alguém assim? O procrastinador normalmente é aquele que gosta de dar desculpas. Ah, eu não fiz por isso, ah, eu não tive tempo, ah, eu não tive momento, ah, eu não tive recursos. É o lance da musiquinha que eu falei para você, né? Quando eu, que todo mundo canta, quando eu ganhar mais, quando eu estiver bem, quando eu me casar, quando eu prosperar, quando eu terminar minha faculdade, quando eu começar aquela faculdade. Comece. Ano passado foi um ano de pandemia, nós estamos também em ano de pandemia, mas ano passado foi o ano que eu mais fiz curso na minha vida. Estou crescendo, estou buscando, eu tenho propósitos, tenho visão, tenho objetivos, estou caminhando. Como eu sou um analista comportamental, eu fui estudar minha área, fui estudar a área de gestão, de comportamento humano, fui me especializar, fui buscar. Por quê? Porque eu tenho alvos, tenho propósitos, tenho objetivos. Não estou falando isso aqui para me mostrar a você, só estou dizendo para você que no ano de pandemia, onde o pessoal ficou em casa, teve gente que não cresceu nada, teve gente que parou, só ficou em casa assistindo televisão e comendo. Mas eu fiz diferente. Eu fui fazer cursos, eu fui buscar, falei: eu não vou ficar parado, eu vou aproveitar o meu tempo, eu vou buscar conhecimento, aperfeiçoamento na área que eu estou me especializando. Então presta atenção aqui, irmão, o que Deus está me dizendo para falar para você: que o justo vive pela fé, se retrocede, Deus não tem prazer. Deus não anda junto com quem retrocede. Deus não dá mão, não anda de mãos dadas com quem está sempre voltando, com quem está sempre procrastinando, com quem está sempre adiando, com quem está sempre dando desculpas, com quem está sempre colocando em segundo plano as coisas que deveriam ser prioritárias, prioridade na sua vida. Você está entendendo? A ficha está caindo aí para você? Faz sentido tudo isso que eu estou falando para você? Deus nos chama para algo maior. Deus está nos chamando para coisas grandiosas e maravilhosas. Não é só fé, não é só oração, é crescimento, evolução, evoluir pessoalmente. É crescer como marido, como esposa, como filho, como pastor, como ovelha, como discípulo, como mentor. Vamos crescer, vamos evoluir, vamos progredir, vamos buscar o que Deus tem para nós. Tem uma Canaã para chegar, tem um destino para alcançar e não pararemos enquanto não chegarmos lá. Você está entendendo? Deus te chamou para algo grandioso, então chegue lá, vá em frente, em nome de Jesus. Não pare, você está vivo, tem saúde, prossiga, vá em frente. Deus conta com você.
Deus precisa de você, mas precisa de você ativo, vivo, saudável, para frente, com fé, com ousadia, com determinação. Você entende? Então essa é a palavra para nós. Procrastinar é parar. Quem para de crescer está procrastinando. Quem para de avançar está procrastinando. Quem retrocede está procrastinando. Quem para a propósito está procrastinando. Quem não encerra projetos está procrastinando. Quem não dá continuidade em planos, em propósitos, em projetos está procrastinando. Quem está adiando sempre coisas para fazer está procrastinando. Quem está sempre dando desculpa está procrastinando. Quem não tem autorresponsabilidade está procrastinando. E Deus não trabalha dessa forma. Busque um personagem bíblico que Deus usou. Busque um homem de Deus na Bíblia. Leia a história desse homem de Deus para você ver que tipo de pessoa era ela. Leia a história do apóstolo Paulo. Alguma coisa parou o apóstolo Paulo? Só o que parou Paulo foi o dia da sua morte. E até isso ele sabia. Ele sabia o dia que ia morrer. Então naquele dia ele parou. Fora isso, nós vemos um Paulo ativo que venceu lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, melhor dizendo, ele dá um relatório de quantos naufrágios, quantos dias que ele passou com fome, quantos dias de nudez, quanto tempo que ele passou de frio. Ele dá o relatório. Mas ele parou? Não. Não parou. E a mesma história, não pare. Eu vejo pessoas que já morreram. Estou falando aqui, não falando de morte física, mas estou falando de morte existencial. Porque pararam propósitos na sua vida. E Deus não te chamou para parar propósito, irmão. Deus te chamou para prosseguir. Independente das circunstâncias, independente da crise, da necessidade. Vai em frente. Prossiga. Não seja um procrastinador. Não sepulte seus propósitos, seus sonhos, seus objetivos. Seja imparável em nome de Jesus.